Aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz ao seu primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Não havia lugar para eles na estalagem. Esta é uma expressão, amados ouvintes, que nós encontramos no capítulo 2 de São Lucas, no seu versículo de número 7. A Bíblia diz que quando Maria deu à luz ao seu primeiro filho, o seu primogênito, ela o envolveu em panos e deitou-o numa manjedoura. Por que numa manjedoura? A Bíblia responde: porque não havia lugar para eles na estalagem. Eu não admiro que não houvesse lugar para ele na rede hoteleira daqueles dias. Não me admira muito pensar, refletir nesse momento com os nossos ouvintes acerca deste tema. Não havia um amigo, não havia uma rede ali hoteleira que pudesse ter um quartinho, por mais simples que fosse, mas digno, para poder hospedar a José e Maria, que estavam prestes a, através de suas vidas, se cumprirem milênios de profecias. Aquele era o dia quando o Deus que criou os céus e a terra iria se fazer homem, porque aquele corpo chamado Jesus, que foi posto na condição de filho por ter nascido, não foi outra coisa senão a parte visível de Deus. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Quer dizer, o Pai estava habitando dentro do Filho. E naquele dia que o grande Deus Pai, Criador de todas as coisas, tanto das que estão em cima no céu, quanto as que estão embaixo na terra, ele viria ao mundo, nasceria através de uma virgem. Escolheu Deus trilhar esse caminho para entrar no templo. Jeová, Deus, o Criador de tudo, quis ser um bebê e veio para cumprir as profecias, como já havia sido profetizado muitas e muitas vezes pelos profetas da Bíblia, pelos antigos patriarcas. Já havia sido anunciado a vinda do Messias, o seu nascimento. E aquele acontecimento tão nobre, pense nisso, Deus descendo, o próprio Deus. Você medite acerca disto. Ele, quando veio, não encontrou um lugarzinho aqui nessa terra. E por que ele teve que nascer em uma manjedoura? Teve que nascer em uma manjedoura porque não havia lugar para ele. Não havia muitos ali naquele dia que soubessem acerca do cumprimento das profecias. Não é esse um retrato dos nossos dias? Muitas pessoas nem sequer estão preocupadas com o cumprimento das profecias. Havia muitos ali naqueles dias, pessoas importantes na sociedade, mas eles estavam ocupados com
com as coisas naturais. Eles não tinham revelação de quem era aquele que nasceria através daquela virgem. Eles não sabiam que aquela era uma mulherzinha, numa expressão carinhosa, uma jovenzinha predestinada, escolhida no plano de Deus para conceber e dar à luz ao Salvador. Eles não sabiam que José estava ali, naquele plano predestinado para ser aquele que seria o pai de criação de Jesus, que cuidaria dele, que ensinaria ele a trabalhar na sua carpintaria, porque ele era um homem de dores, experimentado nos trabalhos. Se soubessem o que estava acontecendo ali, naquele momento, se eles soubessem o que estava sucedendo ali, eles nunca teriam tratado-o com tamanho desprezo, nunca teriam tratado-o com tamanha indignidade. Eles não tinham revelação de quem ele era, por isso eles desprezaram o seu nascimento. Quem não tem revelação, dificilmente terá lugar para Cristo em sua vida. Como aquela geração ali, como naqueles dias de São Lucas, capítulo 2, do nascimento de Jesus, quando todos haviam subido a Belém para poder se alistar, cada um ia à sua cidade e José e Maria tiveram que ir a Belém. Quando todos estavam ali preocupados com o alistamento e as coisas naturais e as ordens de César Augusto, eles estavam todos imbuídos ali com o mundo agitado, com o corre-corre da vida. Eles não tinham revelação. E quem não tem lugar para Cristo em sua vida, não tem lugar para Cristo em sua casa. Se eles tivessem revelação, se eles soubessem quem era José, quem era Maria e especialmente quem era aquele que iria nascer através daquela virgem, se soubesse, ainda que não tivesse um quarto para ele ali, desocupariam um quarto, dariam a própria cama, dariam o seu próprio lar para que o Salvador da humanidade, para que o Criador dos céus e da terra pudesse nascer, pudesse fazer cumprir a Escritura. Mas eles não tinham revelação, por isso não deram honras para aquele que estava nascendo ali, bem em sua terra. Se soubesse quão privilegiados são aqueles que recebem Deus em sua casa, como diz a Bíblia, muitos receberam anjos na sua casa e não souberam. E não sabendo, não tendo revelação que é um anjo, que é um enviado do Senhor, não sabendo, às vezes, os desonram, como desonraram a José, desonraram a Maria, não fizeram dele, diz a Bíblia, caso algum, Isaías 53. Olha que ele bateu em muitas portas, procurando um lugarzinho. José bateu em uma porta e disse: minha mulher está para dar à luz. Bateu em outra e outra, mas ninguém se solidarizou. Ninguém nem sequer passou pela mente de alguém que aquela poderia ser a Virgem e aquele poderia ser o Salvador. Estavam ocupados com muitas coisas. Quem está sempre ocupado com muitas coisas acaba falhando em honrar a Deus, em dar a Deus aquilo que lhe é devido, como disse Jesus. Dê a César aquilo que é de César e dê a Deus aquilo que é de Deus. Mas eles não receberam porque não tinham revelação. Se soubessem que era ele o Messias, o prometido pela Escritura, com certeza muitos o teriam recebido com honras, mas eles não sabiam, não tinha revelação. Busque revelação de Deus. Busque ter visão espiritual de Deus, meu amigo ouvinte. Para que, pregador, buscar ter revelação de Deus para a minha vida? Para você não desonrar a Deus, sua palavra, não deixar passar sobre sua cabeça um verdadeiro sinal de Deus, que poderia mudar definitivamente a sua vida, que poderia salvar a tua alma. Peça a Deus: Deus, não me deixe estar tão agitado como aquela cidade de Belém no dia do alistamento, a ponto de não ter tido um lugarzinho para Cristo nascer. Quantos estão tão ocupados, não com alistamentos, mas tão ocupados com o trabalho, com a vida material e enfim, tantas coisas,
que não tem um lugarzinho para Cristo. Se eles soubessem que ali estava o Redentor, o Messias, o filho de Davi. Isaías 9:6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e será chamado o seu nome Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, Deus Forte. Ah, se eles soubessem que ali estava o Deus Forte e o Pai da Eternidade escondido por detrás de um pequeno bebê que viria chorar dentro de um coxo, quem saiba, dentro de uma manjedoura. Eles não souberam que ali estava o Redentor, o Messias, que eles mesmos diziam estar esperando. O Messias chegou e eles não perceberam. Um dia destes o Messias chegará, voltará a segunda vez para arrebatar um povo dessa terra, mas muitos não perceberão como não perceberam em sua primeira vinda. Lhe deram a manjedoura porque não sabiam que era ele. Cristo está voltando e muitos falam no seu nome e até dizem estar esperando-o, mas quando ele chegar nada saberão a respeito, como lá eles também não souberam. Mas se eles soubessem que aquele era o Messias, o Redentor, se os seus olhos tivessem sido abertos, se eles tivessem captado, percebido que era ele, o dito que eles estavam esperando pelas profecias do profeta Isaías. Bem que Paulo disse, se os príncipes deste século tivessem conhecido a sabedoria do Rei da Glória, não o teriam rejeitado. E a Bíblia diz, o evangelista São João, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Bateu na porta, pediu um lugarzinho para nascer, uma caminha para deitar, quem saiba uma mantinha para se aquecer, mas nem pagando uma pernoite ali naquele quarto, naquele hotel, ainda assim não arrumaram um lugarzinho para o simples José e Maria, os personagens do cumprimento da Escritura. Nem pagando eles receberam aqueles dois. O mundo não quer a Cristo, nem pagando para entrar na casa do nosso ouvinte, nem pagando para poder bater a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar, vou cear com ele, darei a ele a honra de receber a Cristo mais uma vez. Ora, nem pagando eles tinham um lugarzinho para ele. Ali onde Jesus nasceu, eles não estavam sequer se importando com os dias da sua primeira vinda. Como hoje, o mundo nem sequer está se importando com estes dias da sua segunda vinda. Eles nem estavam pensando que a profecia poderia estar se cumprindo no meio de uma tremenda agitação ali naquela noite. Aquela noite que antecedia o alistamento, aquela noite do corre-corre, no meio de grande agitação, Jesus nasceu na primeira vinda e o mundo não percebeu. Tal como a primeira vinda, também se dará a segunda vinda. Mundo agitado, no meio de grandes agitações, de grandes ocupações, mentes ociosas, suas atenções e corações voltados para tantas coisas que não é a segunda vinda de Jesus Cristo, a salvação da alma, que não é a vida eterna, no meio de grandes agitações que roubam o cenário neste mundo político, mundo religioso, mundo esportivo e enfim. No meio de grande agitação, a primeira vinda do Messias aconteceu. Ele nasceu e o mundo não teve um lugarzinho para ele. De tão agitado que estava nos dias do alistamento, em meio a grandes agitações, em pleno século XXI, na última era da igreja, no final da dispensação dos tempos, não sabemos o dia e a hora, qualquer que dizer, afirmar saber, este com certeza cometerá equívocos, mas no meio de grande agitação, Cristo aparecerá segunda vez para aqueles que estão preocupados, para aqueles que lhe aguardam para a salvação, para aqueles que não estão envolvidos. Estavam preocupados naqueles dias do nascimento de Jesus, sabe com quê? Estavam preocupados, era em alugar todos os quartos que eles tinham ali nas kitnets.
Estavam preocupados era em alugar as pousadas, porque aquela cidade pequena iria receber muitos turistas que estavam obrigados a superlotar suas pousadas, seus hotéis, seus kitnets. Tinham que comparecer ao alistamento, senão seriam punidos por César Augusto. Ele era temido. Eles foram superlotar aquela Belém, aquela cidade pobre, onde não havia tanto emprego e tantas pessoas haviam mudado de Belém para ir tentar a vida em outros lugares. Não é assim? Quando as coisas estão ruins em uma cidade, as pessoas começam a mudar e procurar emprego em outros lugares, em outras cidades. Muitos haviam ido embora de Belém, mas agora teve de voltar para se alistar. E ali, o movimento, a agitação iria tomar conta. E os homens e os moradores daquela cidade, como em tempos de festas, estavam apenas preocupados em aumentar a quantidade de refeição servida em seus restaurantes, aumentar a quantidade das suas bugigangas, dos seus presentinhos, das suas novidades em suas lojas. Estavam muito preocupados naquele dia ali em Belém. Eram apenas em coisas naturais, materiais. Naquele dia, Belém se tornou um lugar altamente agitado. Naquele dia, Belém se tornou, digamos assim, uma era hiperagitada. Este também é o dia que estamos vivendo. Agitações por todos os lados. Estavam agitados demais para saber que o Messias estava ali. O que estava acontecendo no mundo espiritual. Estavam muito agitados. Nunca em tempo algum a mente humana, o ser humano foi tão agitado, tão ocupado como nos dias que nós estamos vivendo. Disse um neurocientista, mentes hiperpensantes, a síndrome do pensamento acelerado. Não é isto mesmo? Sim, é verdade. A Bíblia já nos disse isto. Sabemos disto pelas Escrituras. Não é nenhum gênio quem descobre isso. A terra estava superagitada nos dias da primeira vinda do Messias. E ele veio e eles não perceberam. Hoje estamos vivendo o mesmo quadro. Síndrome de pensamentos acelerados, mentes hiperpensantes, uma era super rápida. Ninguém tem tempo para a palavra, para pensar em sua alma, para pensar na vinda de Jesus, no reino de Deus que está prometido para tomar lugar a qualquer momento. Mentes hiperpensantes, espíritos, digo eu, super agitados, não se desligam, não param nem por um minuto, não conseguem ouvir uma mensagem do Evangelho, um ensinamento vindo de Deus, inspirado nos santos profetas, patriarcas, apóstolos, inspirados no Evangelho de Jesus Cristo. Eles não conseguem parar. Há uma grande agitação, mas no meio de grande agitação, Moisés chegou para livrar Israel do Egito. Em meio à grande agitação, Noé entrou na arca e o dilúvio veio. Em meio à grande agitação, o Messias Jesus nasceu entre os homens e o mundo agitado não percebeu. Não estavam voltados para as coisas espirituais, sagradas. Mesmo os religiosos estavam agitados com as suas religiões, seus credos, dogmas, suas doutrinas humanas, com o enriquecimento ou crescimento, o inchaço da sua denominação. Estavam tão agitados que não perceberam as Escrituras se cumprindo diante dos olhos deles. Liam a Escritura, mas não percebiam, não estavam aptos para ver o cumprimento dela. É exatamente o que está acontecendo nesses dias que nós estamos vivendo, tão acelerados que não conseguem ouvir a palavra, ler a palavra, sintonizar-se no programa de Deus, tão agitados que não conseguem ter uma palavra de oração com Deus. Espíritos que não se aquietam, dificilmente verá a alva, a estrela da manhã ressurgir. Mentes tão agitadas que não focam no que Deus está falando, que não focam, não despertam, não acordam para o dia e a hora que nós estamos vivendo.
Sempre foi esta a estratégia do inimigo: agitar para poder tirar o foco, agitar para poder diminuir a capacidade de concentração. Como se concentrar, se compenetrar no meio de tantos ruídos e barulhos? Como se concentrar no meio de tantas agitações? O inimigo sabe disso e ele agita a terra, agita os pensamentos humanos, agitará as igrejas para que não se foque na verdade bíblica, nos acontecimentos profetizados que estão tomando lugar. Não conseguem se aquietar, e a Bíblia já disse: aquietai, pois, e sabei que eu sou Deus. O mundo está totalmente agitado e o inimigo segue fazendo isso, tentando agitar até mesmo os cristãos, lhe dando tantas ofertas, lhe fazendo tantas propostas, tantos convites. O inimigo enganando o povo religioso. Sempre ele tentou agitar. Agitou a Belém nos dias do nascimento de Jesus, agitou a terra nos dias do nascimento de Moisés, mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Ele sempre procurou agitar, agitou tanto Moisés, depois que começou o seu ministério, que ele fugiu. Agitou tanto a Moisés, depois que estava peregrinando pelo deserto, que ele feriu a rocha 2 vezes e até quebrou as sagradas letras, as tábuas da lei. O inimigo sempre tentou fazer isso. E assim estava aquela Belém, muito envolvidos para perceberem que a Escritura estava se cumprindo, muito ocupados para ver as profecias que estavam se alinhando. Belém agitada, era alistamento decretado, todo mundo tinha que comparecer. Acabou circulando muito dinheiro, e o homem, quando vê dinheiro, e dinheiro, às vezes ele perde o senso, perde o controle, o equilíbrio. Alguns perdem o juízo, não sabem o que fazem. Assim estava Belém, turismo, ainda que forçado por César Augusto, mas beneficiou aquela cidade. Por um lado, financeiramente, pelo outro, a prejudicou porque esqueceram do Messias. Ninguém tinha tempo para pensar em Deus. Programados para não parar, não desacelerar. Lembre-se, em meio à grande agitação, um dia Jesus virá raptar a sua igreja. Esteja, pois, apercebido, porque em meio a essa grande agitação, Deus terá alguns escolhidos para estarem atentos, mesmo no corre-corre diário da vida, para trabalhar, para comer, para vencer a lida natural aqui que todos os homens estão lutando, labutando. Em meio à grande agitação, em meio a escândalos políticos e religiosos, em meio a tantas coisas que faz acelerar o coração, subir a pressão de tantos, em meio à grande agitação, Deus terá alguns escolhidos para estarem imbuídos e envolvidos com a sua palavra. Não queres tu ser um destes? Deus sempre teve alguns que não foram arrastados, e terá nesse tempo alguns que não serão arrastados por essa avalanche de materialismo, essa avalanche de ofertas mundanas, esta avalanche de obras pecaminosas da carne, oferecido por todos os lugares. Aonde você puder olhar e entrar, ali estará aquela avalanche, arrastando pais de famílias, mães de famílias, adolescentes e igrejas. Essa avalanche forte ataca o mundo que estamos vivendo. Mas Deus, como teve na primeira vinda, Ele também terá alguém que saberá que algo sagrado está acontecendo. Alguém ali soube que algo sagrado estava acontecendo. A Bíblia diz que havia um certo Simeão, um velho de 88 anos, que mesmo no meio daquele lugar, abarrotado de pessoas, quando viu Maria e José, Deus mostrou, revelou a ele que ali estava o Salvador. E aquele velho, inspirado e guiado por Deus, tomou aquela criança, levantou para os céus e disse: despede em paz o teu servo,
porque agora os meus olhos já viram a salvação do teu povo. Deus revelou em meio à grande agitação a Simeão que o Messias estava ali no meio daquela multidão e no meio de centenas e centenas de crianças. Simeão conseguiu descobrir qual era a criança predestinada, a criança Messias, a criança Jeová, a criança Deus, que se fez homem e veio redimir a humanidade. Deus teve um Simeão, Deus teve uma profetisa Ana, que mesmo cega, meu amado ouvinte, ela conseguiu descobrir o templo e encontrar o Messias. Deus teve alguns pastorezinhos em Belém que cuidava de ovelhas no pasto, que ouviram os anjos cantando nos céus e dizendo que em Belém havia nascido na manjedoura o Salvador, e correram para lá para darem tributos, honra, louvor ao Messias. Certo é que nem 1/10 do mundo naqueles dias souberam que a Bíblia estava se cumprindo e que a primeira vinda de Jesus já havia acontecido para redimir a humanidade. Você acha que neste tempo que vivemos será uma porcentagem muito grandiosa que perceberá a segunda vinda de Jesus Cristo? Tal como na primeira vinda será a segunda vinda. Portanto, prepare o teu coração, desacelere um pouquinho, dê tempo para Deus, e creio eu que Deus abrirá os teus olhos espirituais para você ver a Jesus o Salvador, aceitar a Jesus o Salvador, viver para Jesus o Salvador. Tenha tempo para Ele, medite na palavra dEle. Salmo 1: meu prazer está na lei de Deus, e nela medito de dia e de noite. Dê tempo para Deus, que assim como Ana percebeu sua primeira vinda, mesmo sendo uma cega, sofrendo do seu problema físico, ela conseguiu ter a visão espiritual de que Jesus havia nascido. Dê tempo para Deus, leia a Bíblia, ouça essas programações de fé, porque são a pregação do Evangelho. E eu creio que Deus abrirá os seus olhos para você saber o que tem que ser feito, qual a decisão que tens que tomar, a escolha que deves fazer para encontrar a Cristo, o caminho único, verdadeiro, santo, que levará o homem de volta a Deus. Em nome de Jesus Cristo, creia que Deus, mais uma vez, através desse programa, dessa mensagem de fé, te abençoou, te curou, ungiu a tua vida, o teu lar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amigo ouvinte, se você tem sido abençoado por esta programação, então faça-nos uma visita em nossa igreja. O nosso tabernáculo, aqui em Passos, está situado na Rua Pará, número 172, bairro Jardim Polivalente, bem próximo ao SESI. E os nossos dias de cultos acontecem todas as quartas e sextas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 9h e às 19h. Esperamos por você.